Em 16 de agosto de 2009, um morador local estava correndo em uma das praias de Phillip Island quando encontrou algo que nunca esqueceria: uma perna humana, trazida pela maré, deitada na areia perto da água. Ele chamou a polícia, que começou a tentar identificar a mulher a qual a perna pertencia. O perito concluiu que os ferimentos que a mulher sofreu levaram à sua morte, o que significava que ela havia sido assassinada. No dia seguinte, passageiros de uma balsa que passava perto da região sul de Melbourne avistaram outra perna na água. Infelizmente, a polícia não conseguiu encontrar essa parte, e por muito tempo eles não puderam identificar a mulher, pois ela não constava entre os desaparecidos. Quando a polícia divulgou um desenho da tatuagem encontrada na perna, uma mulher entrou em contato, reconhecendo o desenho. Ela acreditava que a vítima era sua filha de 27 anos. Rachel Betts nasceu em 5 de janeiro de 1982. Sua mãe Sandra contou em entrevista que Rachel foi filha única por muito tempo, cerca de 11 anos, e se tornou seu primeiro amor verdadeiro. Quando ela nasceu, a maioria das amigas de Sandra ainda não tinha filhos. Por isso, suas amigas adoravam cuidar da pequena, brincar com ela e, claro, mimá-la. Um pouco mais tarde, suas irmãs também tiveram meninas e Rachel se tornou mentora delas. Elas confiavam seus segredos a ela, que era uma menina muito carinhosa e compreensiva. Em determinado momento, seus pais se separaram e ela passou grande parte de sua infância com um padrasto chamado Lee. Isso pode ser um choque para uma criança. Não são raras as situações em que as crianças não querem padrastos e encaram seus novos parceiros com muita hostilidade, especialmente se eles têm seus próprios filhos. Mas não Rachel. Pelo contrário, ela era como uma cola que unia toda a família. Ela ganhou 2 meias-irmãs, Kira e Raine, além de irmãos ou irmãs por parte de padrasto. Isso nunca foi um problema para ela, já que Rachel era muito mais velha e adorava fazer o papel de segunda mãe para os mais novos. Lee disse em entrevista que Rachel era muito acolhedora e amigável. Em sua casa, as pessoas se sentiam convidados bem-vindos e ela sempre era acessível e feliz em ajudar. Era possível ligar para ela a qualquer hora do dia ou da noite para pedir conselhos, e Rachel nunca julgaria um amigo, mesmo se ele tivesse feito algo errado. Quanto mais velha ficava, mais ela se inclinava a querer trabalhar com crianças. Desde os 10 a 11 anos, ela cuidava de suas irmãs mais novas e, em geral, amava muito crianças. Por isso, decidiu dedicar toda a sua vida a elas. Em 2009, ela tinha 27 anos e trabalhava como educadora infantil. Infelizmente, o destino não poupou Rachel e ela enfrentou 2 provações difíceis de uma vez. Ela queria muito ter um filho e aos 25 anos descobriu que estava grávida, mas naquela época estava em tratamento contra câncer do colo do útero e não conseguiu manter a gravidez. Depois disso, não poderia mais ter filhos. Foi um golpe enorme do qual Betts nunca se recuperou. Toda a família a apoiou como pôde, mas nada ajudou. Rachel estava noiva de um rapaz com quem tinha um relacionamento há 5 anos. A perda do bebê destruiu o relacionamento e a moça ficou sozinha. Em outubro de 2008, Rachel Betts convidou 2 adolescentes para seu apartamento, que ela conhecia há cerca de 2 anos. Elas moravam nas proximidades, vinham de famílias problemáticas e frequentemente fugiam de casa. Como ela já havia terminado com seu noivo, ofereceu às meninas que viessem ficar em sua casa pelo tempo que quisessem. Como já mencionei, ela amava crianças e não conseguia ignorar o sofrimento alheio, então quando seus amigos e familiares souberam disso, ninguém ficou surpreso. Inicialmente as meninas às vezes dormiam na casa de Rachel, mas logo se mudaram para morar com ela e, em pouco tempo, as 3 se tornaram muito próximas. Na verdade, ela se tornou mãe delas, o que se provou muito difícil. Ela não tinha filhos e de repente Rachel teve que sustentar completamente 2 adolescentes. Do ponto de vista financeiro, o fardo era insustentável. Sua mãe Sandra inicialmente ficou feliz que a filha pudesse dar a alguém todo o amor e cuidado que transbordavam dela. Mas quanto mais tempo as meninas moravam com Rachel, mais exausta e esgotada ela parecia. No começo, o dinheiro era suficiente porque ela trabalhava em 2 empregos, mas quando perdeu um deles, percebeu que não estava dando conta. Além disso, ela ainda lamentava o fato de que nunca poderia ter filhos. Infelizmente, foi principalmente isso que levou à destruição de sua vida logo depois. Nos meses seguintes, Rachel começou a se afastar de seus parentes, com quem antes conversava quase todos os dias. Sandra Betts, sua mãe, ficou muito preocupada porque a filha começou a faltar aos eventos familiares. Quando um dia ela ligou dizendo que algumas pessoas queriam fazer mal a ela e às meninas,
A mãe e o avô de Rachel decidiram que não conseguiriam mais ajudá-la sozinhos. Logo Rachel foi internada em um hospital onde começou a receber ajuda psiquiátrica, e lá ela fez uma confissão terrível. Seus parentes descobriram que ela havia sido arrastada para o mundo sombrio das drogas. Sandra descobriu que Rachel começou a se relacionar com pessoas que tinham intenções muito ruins. Ela estava desesperada e quando surgiu uma oportunidade de tornar sua vida um pouco mais fácil, não conseguiu recusar. Rachel encontrou um antigo amigo que por sua vez a apresentou a um amigo seu, um homem 2 vezes mais velho. O amigo procurava pessoas para vender drogas para ele, como Sandra Betts supõe. Provavelmente disseram a Rachel que dessa forma ela poderia ganhar o suficiente para que as meninas que ela acolheu não passassem necessidade. Ela poderia passar muito mais tempo com elas e à noite iria a clubes ou pubs para encontrar compradores. Sandra diz que não entende como ele conseguiu convencer sua filha a fazer isso, mas por alguma razão Rachel concordou. Talvez ela visse esse trabalho como um alívio temporário para se reerguer, mas como já vimos muitas vezes, essas coisas nunca levam a nada bom. No início de 2009, ela começou a ganhar o suficiente para largar seu trabalho como educadora e mergulhar de cabeça no negócio obscuro. No hospital, a jovem também confessou à mãe que em determinado momento começou a usar substâncias proibidas. Ela queria apagar aquela dor da qual não conseguia se livrar. Gradualmente, isso se transformou em dependência e as drogas destruíram completamente tudo pelo que ela tinha trabalhado durante tantos anos. Afetaram sua aparência, relacionamentos com os outros, sua percepção da realidade e, por fim, mudaram sua personalidade. Sua vida saiu do controle. Rachel morou por muitos anos em um apartamento com sua amiga Dean, mas quando a jovem se tornou dependente, elas brigaram e pararam de se falar. Elas eram muito próximas e Diana contou em entrevista que elas se conheciam melhor do que ninguém, mas em março de 2009, Dean não reconhecia mais Rachel e não sabia mais o que acontecia em sua vida, já que ela tinha se tornado reservada e se afastado de todos com quem costumava conviver. A paranoia e as pessoas ao seu redor percebiam que algo estava acontecendo com ela. Ela dizia à mãe que pessoas estranhas vinham ao seu apartamento e ela não se sentia mais segura. Constantemente achava que alguém a estava seguindo, e quando saía na rua, não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo perseguida. Uma vez quase foi atropelada por um motorista que passou no sinal vermelho e Rachel reclamou para a mãe que tudo aquilo tinha sido armado por alguém. Ela sempre cuidou de sua aparência e se preocupava com isso, pois acreditava que um sorriso bonito era muito importante, mas a substância que ela começou a usar a fazia apertar os dentes e rangê-los. Quando Sandra Betts mais tarde viu uma chupeta infantil na mesa de cabeceira com a qual sua filha dormia, ela não aguentou e começou a chorar. A gota d'água foi quando Rachel desmaiou na casa de um amigo. Ela foi levada ao hospital, onde os médicos pensaram que talvez tivessem dado drogas a ela para cometer violência sexual. Fizeram exames de sangue e mostraram a especialistas dos grupos de avaliação de situações de crise, que trabalham com pessoas em crise psicológica devido a eventos traumáticos ou doenças mentais. Era óbvio para toda a equipe do hospital que Rachel Betts não estava bem. Por fim, Rachel foi internada em um centro de reabilitação e o coração de sua mãe ficou um pouco mais tranquilo. Ela estava feliz que conseguiram ajudá-la. Betts ficou sob observação por algumas semanas e em julho de 2009 finalmente recebeu alta. Ela se mudou temporariamente para a casa de Sandra para ficar sob os cuidados de suas irmãs e mãe em um lugar seguro. No entanto, a Rachel que voltou para a casa dos pais já não era a mesma que um dia havia saído de lá. Ela não esqueceu sua antiga vida que levou nos últimos meses. Uma noite ela convidou alguns amigos e fizeram uma festa em casa, e entre esses amigos estavam todas as meninas que moravam com ela. Não sei exatamente quantos anos elas tinham, mas me deu a impressão de que eram cerca de 13 a 14 anos. Quando sua mãe foi verificar como estavam as coisas e percebeu que não era apenas uma festa em casa, pediu para todos irem embora, incluindo Rachel. Sandra estava tendo muita dificuldade em vê-la naquele estado, mas sua filha não queria se ajudar, e sem sua vontade, todos os esforços eram em vão. Sua irmã Raine contou em entrevista que quando Rachel estava saindo, ela estava deprimida, mas por outro lado era difícil para ela viver sob o controle de Sandra. A irmã lembra que disse a Rachel que era melhor ela ficar, pois ali todos cuidariam dela. E parece que Betts se sentia culpada. As últimas palavras que ela disse a Raine e Kira naquele dia foram: "Se eu for embora hoje, vocês ainda vão me amar amanhã." Raine chorou e respondeu que sua escolha não afetaria em nada o amor delas pela irmã mais velha. E Rachel foi embora. Todos sabiam que essa decisão não levaria a nada bom, mas ninguém sequer suspeitava que naquele dia eles viriam Betts pela última vez. Em meados de agosto de 2009,
Sandra Bates estava no trabalho, onde atuava em um centro médico. Durante seu intervalo, ela foi à sala de descanso dos funcionários, onde havia um jornal com uma grande imagem na primeira página. Era foto de uma tatuagem na perna esquerda de uma mulher cujos restos mortais haviam sido encontrados em uma das praias da Ilha Phillips alguns dias antes, em 16 de agosto. A polícia não conseguia identificá-la e pedia ajuda aos moradores locais. Alguém deveria saber a quem pertencia aquela tatuagem, que mostrava flores em um caule entrelaçado. O desenho pareceu muito familiar para Sandra. Quando voltou para casa, encontrou o artigo na internet e, durante a leitura, de repente percebeu onde havia visto um desenho igual, no corpo de sua filha mais velha, Rachel. Não pode ser. A mãe começou a se convencer de que o desenho era bastante simples e comum, que centenas de garotas poderiam tê-lo. Mas Rachel não respondia suas ligações há uma semana, o que não era típico dela. Depois que Rachel saiu de casa, Sandra ligou para ela várias vezes pedindo que voltasse. Ela tentou fazer Rachel entender que só estaria segura com a família, que ainda não estava pronta para morar sozinha. Mas a filha garantia que tudo ficaria bem. O medo de que o jornal pudesse estar falando sobre Rachel apertou o coração de Sandra Bates com um aperto gelado, e ela começou a folhear álbuns de família procurando fotos que pudessem refutar sua suspeita. Foi então que viu uma foto onde sua filha dançava descalça em um casamento. Em seu pé esquerdo havia um ramo com flores vermelhas e roxas. Sandra Bates, ainda mantendo uma tênue esperança de que sua filha estivesse viva, começou a ligar para todos os amigos dela para descobrir quando a viram pela última vez. A mãe entrou em contato com as adolescentes que moravam com Rachel na época e perguntou se sabiam onde ela estava. A mais nova mentiu para Sandra, dizendo que havia falado com Rachel algumas horas antes, mas a mais velha disse a verdade. Elas não conseguiam contato com ela há vários dias. A mãe sabia que Rachel sempre informava para onde ia, quando voltaria e como poderia ser contatada. Por isso, ficou claro imediatamente que algo havia acontecido com a jovem, e então Sandra ligou para a polícia. 3 semanas depois que a perna esquerda de Rachel Bates foi encontrada na praia Venter, alguém informou a polícia sobre outra descoberta horrível, mais restos humanos que as ondas haviam trazido à praia. Infelizmente, a maior parte dos restos mortais da jovem nunca foi encontrada. Quando se descobriu com quem a polícia estava lidando, os detetives começaram a investigar os detalhes de seu desaparecimento e sua vida, e logo ficou conhecido o que a jovem andava fazendo nos últimos meses. Os amigos de Rachel Bates dizem que ela era uma boa pessoa e estão certos de que ela aceitou a proposta de vender substâncias ilícitas porque estava desesperada. Ela não tinha o objetivo de viver luxuosamente. Nunca foi preguiçosa e amava seu trabalho, mas quando assumiu a responsabilidade por crianças que não tinham para onde ir, sentiu-se obrigada a ajudá-las. Ela queria comprar sua própria casa onde cada uma das meninas teria seu próprio quarto. Queria que elas não precisassem de nada, mas no seu caso, o dinheiro fácil era apenas uma ilusão. Sandra Bates sabia que Rachel tinha feito muitos conhecidos suspeitos, e particularmente desagradável lhe parecia o chefe dela, o homem que um amigo havia apresentado a ela e que propôs que ela se envolvesse com negócios sujos. Ele tinha 54 anos e se chamava John Leslie Combs. Ele já havia cometido crimes antes e saído da prisão em liberdade condicional. Claro que Sandra pediu muitas vezes que Rachel se mantivesse longe dele, mas sua filha já era adulta e tomava suas próprias decisões. Os policiais revistaram a casa onde Rachel morava então, localizada no norte de Melbourne, em um bairro chamado Epping, e John Combs também levantou suspeitas. Eles encontraram vários diários nos quais a jovem escrevia sobre diferentes pessoas. Muitas anotações estavam relacionadas ao seu novo trabalho, e em uma delas dizia que Rachel temia alguém identificado como JC, presumivelmente as iniciais de John Combs. A última vez que os amigos falaram com Rachel Bates foi em 10 de agosto. Ela passou a manhã com um velho amigo, Dante, e mais tarde ele contou à polícia que a jovem estava agindo um pouco estranha. Alguém ligou para ela e ela disse ao amigo que ia pescar. Pescar era uma expressão código entre traficantes que significava que a pessoa ia fazer alguma coisa relacionada à venda de drogas. A família de Rachel sabia o quão próxima ela era das adolescentes que havia acolhido, por isso não acreditavam que as meninas não soubessem para onde Bates tinha ido. E de fato, depois de um tempo, descobriu-se que Rachel havia dito a elas que ia pescar e voltaria em 2 dias, algo que nunca havia acontecido antes. Elas também sabiam que ela tinha ido com John Combs, mas tinham medo de dizer a verdade à polícia. Decidiram que era melhor não se envolver e fingir que não sabiam de nada. Quando questionada sobre por que não disseram logo com quem ela tinha ido, uma das meninas respondeu que nem pensou que Combs pudesse representar perigo.
Ele frequentava a casa delas e todos passavam muito tempo juntos. Segundo elas, John Combs era uma figura paterna e elas confiavam nele. Também se descobriu que as meninas sabiam que Rachel vendia substâncias ilícitas, por isso consideravam os policiais como inimigos em quem não se podia confiar. Por isso, foram necessários cerca de 2 meses para convencê-las do contrário e obter informações. Betts tinha uma ligação especialmente forte com a mais nova das duas adolescentes, e graças a essa menina, os policiais conseguiram rastrear todos os movimentos de Rachel no dia de seu desaparecimento. Na noite de 10 de agosto, 6 dias antes de seus restos mortais serem encontrados, ela foi de Epping, onde morava, para Heidelberg. Lá ela deixou seu carro e provavelmente foi pega por John Combs. A última pessoa que falou com ela foi sua amiga próxima Anne, às 18h30. Mas nada no telefonema indicava que Rachel estava em perigo. Ela disse que ia pescar por alguns dias, mas voltaria logo à cidade. Betts estava de bom humor e não parecia assustada. Para onde quer que John Combs tivesse prometido levá-la, ela estava feliz em ir. Quando os policiais finalmente contataram John Combs e o chamaram para interrogatório, para surpresa deles, ele disse que tinha um álibi e pôde explicar todos os seus movimentos do dia 10 de agosto. Seus conhecidos confirmaram sua versão dos eventos. No entanto, o crime aconteceu em 2009, não em 1979, quando não existiam telefones celulares, então os policiais descobriram facilmente que estavam tentando enganá-los. Eles decidiram prender Combs e seus cúmplices, a mulher com quem ele estava se relacionando na época, Marine Hen, de 50 anos, Nicole Godfrey, de 20 anos, e Ryan Basma, de 20 anos. A polícia tinha evidências suficientes contra o suspeito e queria interrogar todos os 4 simultaneamente para que não pudessem elaborar uma versão única. Agora que o suspeito estava sob custódia, a polícia precisava descobrir o que havia acontecido com Rachel Betts. Infelizmente, os detetives não conseguiram descobrir a verdade, e tudo que temos até agora é a versão de John Combs, em quem não se pode confiar 100%. Ele disse que pegou a jovem em Heidelberg e foram juntos para a Ilha Phillips, para a casa de sua namorada Nicole Godfrey. A casa ficava no centro da ilha, em Wimbledon Heights. John Combs e Rachel Betts chegaram à ilha já depois da meia-noite. Nicole fez café para eles e eles conversaram. Segundo Combs, Rachel supostamente lhe disse que havia recentemente organizado encontros das meninas que moravam com ela com homens por dinheiro. Ela supostamente queria fazer disso uma fonte de renda adicional. Por causa disso, ele explodiu e a estrangulou, pois não podia permitir que essa mulher continuasse vivendo. Quando John Combs era criança, ele sofreu abuso sexual, então esse tema era extremamente doloroso para ele. É preciso dizer que os amigos de Rachel consideram essas acusações contra ela um completo absurdo, e ambas as meninas que moravam com Betts na época negaram que Rachel jamais tenha feito algo assim com elas. Provavelmente Combs só queria tirar parte da culpa de si mesmo para parecer um bom sujeito aos olhos do público. A polícia considera muito mais provável que houve uma briga entre John e Rachel por causa de drogas, ou que o homem propôs a Betts ter relações íntimas com ele, mas ela recusou. Após o assassinato, Combs levou o corpo de sua vítima para o banheiro, depois foi até seu carro e voltou com uma caixa com facas e cordão. Nas 24 horas seguintes, ele dividiu os restos mortais em partes. Como ele mesmo descreveu depois do processo, ele tentava fazer do grande pequeno. A vida já havia deixado a carne, então ele tratou isso simplesmente como se precisasse cortar um pedaço de carne bovina para preparar o jantar. É interessante que a dona da casa, Nicole Godfrey, estava dentro dela naquele momento. Ela ouvia sons horríveis e, para abafá-los, ligou a televisão em seu quarto e cobriu os ouvidos com as mãos. Quando Combs terminou, Nicole Godfrey deu a ele vários sacos plásticos nos quais ele colocou os restos mortais. Depois, ele pegou o carro dela e levou os sacos até o Pier Heaven, onde se livrou do conteúdo. Os próprios sacos foram posteriormente jogados na praia da Ilha Phillips. Enquanto isso, sua namorada se livrava de todos os vestígios da presença de Rachel em sua casa usando produtos de limpeza. O fato de Rachel ter sido morta no banheiro de Godfrey é apenas uma teoria, já que os testes não encontraram DNA de Betts na casa em Wimbledon Heights. Chegou o ano de 2011 e John Combs logo teria que comparecer ao tribunal para a família de sua vítima. O fim estava cada vez mais próximo, mas eles ainda não sabiam pelo que teriam que passar. O julgamento era aberto e primeiro deveriam acontecer as audiências que determinariam se havia provas suficientes da culpa do acusado. Combs e seus apoiadores tentaram retratar Rachel como alguém que ela não era, e muito disso era fácil de refutar. Por exemplo,
as meninas disseram que Rachel nunca as tratou mal. No entanto, em busca de manchetes chamativas, alguns jornais escolhiam as palavras mais desagradáveis sobre a vítima e as colocavam em suas páginas. Coons conseguiu difamá-la ainda mais quando disse que Rachel supostamente havia lhe oferecido a menina mais nova, algo que ele nunca havia relatado à polícia antes. Seus depoimentos mudavam conforme a situação se desenvolvia, mas a verdade nunca muda. Apenas durante o julgamento a família de Rachel Betts descobriu quais crimes John Leslie Coons havia cometido anteriormente. Descobriu-se que ele havia cumprido mais de 20 anos de prisão, sendo libertado 2 anos antes da morte de Rachel em 2007, e que era um assassino em série. O primeiro crime ocorreu em 1984, em 17 de novembro. Henry Kells, de 44 anos, dormia pacificamente em sua casa em Edith Valley quando Coons invadiu, o atacou e começou a esfaqueá-lo. Eles nem se conheciam, mas um dos amigos de Coons havia reclamado da vítima e ele decidiu ajudar o amigo. Ele também desferiu golpes na virilha para criar a impressão de que o ataque tinha motivação sexual e havia sido cometido por alguém próximo. John Coons foi condenado à prisão perpétua, mas posteriormente a sentença foi revisada e alterada para apenas 11 anos. Após 3 anos, ele conseguiu fugir da prisão, mas ficou apenas 2 dias em liberdade. Esta fuga adicionou mais 6 meses à sua pena. Em 1996, foi decidido que ele não representava ameaça à sociedade e Coons foi libertado. O que ninguém sabia era que ele havia cometido não um, mas 2 assassinatos. Isso veio à tona aproximadamente 3 meses após sua libertação, quando foi preso pelo assassinato de outro homem, Michael Spirani, que também ocorreu em 1984, em fevereiro, sendo cronologicamente o primeiro crime. Michael Spirani, de 20 anos, vivia em uma cidade costeira próxima a Melbourne. Ele decidiu vender seu carro e Coons se tornou um potencial comprador. Coons combinou um encontro, dizendo que precisava de um bom carro para transportar seu barco. Eles conversaram e Coons convidou Spirani para pescar juntos. Michael nunca retornou dessa viagem. No barco, o criminoso o esfaqueou várias vezes e depois jogou seu corpo sob a hélice. A polícia conseguiu descobrir o motivo. Michael estava namorando uma amiga de John Coons, e ele não aprovava o relacionamento, então resolveu o problema da maneira mais simples para ele. O assassinato permaneceu sem solução por 12 anos, mas em 1998 Coons foi finalmente condenado a uma pena mínima de 10 anos, pois acreditava-se que estava arrependido de seus crimes. Ele recebeu liberdade condicional após 9 anos, em 2007. Após sua libertação, começou a namorar Marine Hen e vender drogas. 2 anos depois, conheceu Rachel Betts, e alguns meses depois ela estava morta. John Coons se recusava a admitir culpa no assassinato de Rachel Betts, mas logo antes do início do julgamento principal, inesperadamente se declarou culpado. Agora o juiz deveria decidir seu destino. Em 26 de agosto de 2011, quando os parentes de Rachel tiveram a palavra antes da sentença, Sandra Betts disse que o assassino de sua filha nunca deveria ter tido a chance de cometer outro crime. Ela o considerava um manipulador e mentiroso, e disse que não importa quantas vezes ele repetisse suas mentiras, elas nunca se tornariam verdade. Ele nunca deve ser libertado e não deve ter chances de prejudicar outro ser, humano ou animal, disse Sandra. O sistema judicial falhou com Rachel, mas não pode falhar novamente. Não quero que em cerca de 11 anos John Leslie Coons seja libertado e mate outra pessoa. Foi muito difícil para ela ouvir os detalhes do caso no tribunal porque, segundo ela, Coons constantemente mentia e mudava sua história pelo menos 4 vezes. Acredita que ele gosta de matar e que, se pudesse, certamente faria isso novamente. O juiz Geoffrey Nell concordou com a família. Ele disse que não viu arrependimento por parte do Coons e que ele demonstrou desumanidade criminosa. O juiz chamou o assassinato de Rachel de monstruoso e disse que se o criminoso fosse libertado novamente, ele mataria novamente. Observou que havia semelhanças significativas entre os 3 assassinatos cometidos por Coons, incluindo a brutalidade com que foram executados e as mentiras que também estavam presentes em todos os 3 casos. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quando foi retirado do tribunal, mostrou o dedo médio a todos os presentes, confirmando assim tudo o que havia sido dito sobre ele. À primeira vista, John Coons era um homem agradável de meia idade. Olhando para ele, ninguém pensaria que ele poderia ser mortalmente perigoso. Mas no seu caso, o conteúdo interno não correspondia à capa. Ele era um assassino em série a quem o sistema de justiça permitiu sair em liberdade mesmo depois que um segundo assassinato foi descoberto.
A Comissão de Liberdade Condicional decidiu que ele estava reabilitado e não representava mais perigo para a sociedade. Mas como pode não representar perigo alguém que já matou 2 pessoas? Devido a essa avaliação incorreta, após sua libertação, muito lhe foi permitido. Praticamente não o monitoravam, não verificavam onde morava, o que fazia ou se dizia a verdade. Sua namorada Nicole Godfrey foi acusada de cumplicidade. Ela disse aos detetives que não relatou nada sobre o assassinato e forneceu álibi para John porque tinha medo dele. No entanto, posteriormente eles tiveram relações sexuais, o que fez o juiz duvidar de sua sinceridade. Ele disse que, felizmente para ela, não havia provas de que ela participou diretamente do assassinato. Godfrey se declarou culpada de tentar obstruir a justiça e foi condenada a 3 anos de prisão. Marine Hen e Ryan Basma, que mentiram sobre o álibi de Cons, receberam acusação semelhante. A mulher não admitiu sua culpa, mas o homem sim. Infelizmente, não foi possível encontrar como terminaram as audiências dos casos deles. Após o julgamento, Sandra Betts fez uma pergunta muito boa: o que é justiça? Ela triunfou no caso de sua filha? Ela acredita que os entes queridos de Rachel obtiveram o melhor resultado possível, dadas as circunstâncias. O juiz viu através de Cons e suas acusações contra a vítima não influenciaram o resultado da situação. A vitória no tribunal provocou sentimentos mistos nos parentes da jovem falecida, porque nada pode trazê-la de volta. Raine e Kira acreditam que se sua irmã mais velha estivesse viva, elas seriam ainda mais próximas do que antes. Sentem falta de Rachel e da sensação de segurança que ela lhes dava. Elas ensinava coisas novas e as apoiava. Lamentam muito que ela nunca verá em quem elas se tornaram, mas lamentam ainda mais que ela não poderá viver sua própria vida. Cada ano que passa distância mais uma da outra. Alguns meses após o julgamento, em memória de Rachel, sua família e amigos se reuniram na praia onde seus restos foram encontrados para se despedir dela. Escreveram cartas para ela, depois a selaram em uma garrafa e jogaram no mar junto com flores. Até hoje, não conseguem aceitar que seu corpo nunca foi encontrado. Sandra diz que sente falta dela todos os dias. Pelo menos ela tem respostas para suas perguntas. Se não fosse pela tatuagem com flores, graças à qual sua filha foi identificada, ela poderia nunca ter descoberto para onde Rachel havia desaparecido. Essa tatuagem está para sempre gravada em seu coração.